Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar a nossa aula. Eu vou recapitular um pouco o que nós vimos na última aula sobre princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, do momento linear, impulso e choques mecânicos, colisões. Vamos falar de colisões, é uma recapitulação rápida e fazer alguns exercícios que ficaram. Bom, uma colisão nada mais é que um processo em que duas partículas são lançadas uma contra a outra. E nesse processo há uma troca de energia e de momento linear. As partículas que estão interagindo não precisam se tocar, elas precisam apenas interagir, pode ser inclusive por um campo de força. Num acelerador de partículas, por exemplo, as partículas não há um toque físico, não há força de contato, apenas força de campo. Aqui na figura nós temos um exemplo de uma colisão. A partícula M1 e a partícula de massa M2, cada uma com a sua velocidade, V1 inicial e V2 inicial, se chocam. Durante a colisão, a gente não sabe direito o que acontece. Há uma interação onde o processo não é totalmente conhecido. Mas no instante, imediatamente após a colisão, a partícula de massa M1 sai com uma velocidade 1 final e a partícula de massa M2 sai com uma velocidade F2 final. Não nos interessa estudar o momento da colisão. A gente sempre vai estudar isso em dois momentos: antes da colisão e depois da colisão. Colisões, a gente vê efeitos disso o tempo todo, desde um acidente automobilístico, um fenômeno de colisão, de um choque mecânico, até o fenômeno de formação das auroras. Nós temos as auroras chamadas boreal e austral. A aurora boreal se forma no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul. A aurora é aquela cortina de luz que vem da alta atmosfera, que ocorre principalmente nas regiões polares, como mostrado aqui nessa figura. Isto ocorre pela colisão de partículas do vento solar, ou seja, prótons emitidos pelo Sol, que penetram no campo magnético da Terra e são desviados em direção aos polos. E, ao migrar em direção aos polos, eles caminham na região onde o campo magnético é mais intenso e se aproximam da superfície, colidindo com as partículas da alta atmosfera, produzindo esse efeito de luz. Um experimento muito interessante sobre colisões é o experimento de espalhamento de partícula alfa feito pelo físico Ernest Rutherford. Rutherford, em 1908, ele bombardeou uma lâmina fina de ouro com partícula alfa, que é uma partícula de carga positiva e massa igual, idêntica à massa do átomo de hélio. Essas partículas têm carga positiva e no momento que elas se aproximavam da lâmina de ouro, na hora que tocavam, algumas passavam com desvio e outras ricocheteavam. A gente pode ver o efeito nessa figura aqui. Algumas partículas alfa ricocheteavam nesse experimento. Isso é um fenômeno típico de colisão. Em aceleradores de partículas, a gente estuda basicamente os efeitos de colisão. Em câmeras de bolha, câmeras de neblina também. Aqui nós temos trajetórias de partículas que colidiram. Aqui é um ponto de colisão onde produziu duas partículas, uma para cá e outra para cá. A gente não vai estudar a fundo os fenômenos de colisão, porém nós vamos estudar os seus princípios físicos, a natureza mecânica, o choque mecânico em si, que nos interessa basicamente ver dois princípios de conservação que existem durante um choque mecânico. O princípio da conservação do momento linear e o princípio da conservação da energia, que vai existir apenas em situações especiais, quando o choque é perfeitamente elástico. Bolas de bilhar também são exemplos de colisão. Durante a colisão, no momento que há colisão, elas trocam forças. Essa força age no intervalo de tempo, gerando um pico. E nós já sabemos que força agindo durante um tempo é o que nós denominamos de impulso.
a integral da força ao longo do tempo, que no fundo é essa área abaixo dessa curva, é igual à variação do momento linear. A integral da força no tempo é igual à variação do momento linear. Nós mostramos isso em aula. Essa integral chama-se impulso. O impulso é igual à variação do momento linear. Então, ele corresponde à área abaixo da curva. Nem sempre é fácil determinar isso. Então, o que nós fazemos é calcular uma área de geometria conhecida com a área idêntica à área abaixo da curva. E com isso, nós pegamos a linha superior dessa figura geométrica bem determinada, geralmente um retângulo. O valor da força nesse ponto é a força média. Então, uma outra maneira de calcular impulso é a força média que age na partícula durante um intervalo de tempo. Então, nós temos que o impulso é força média vezes tempo, e a força média é impulso pela variação de tempo. Do mesmo jeito que a integral da força que age sobre um corpo ao longo de um caminho me dá a variação da energia cinética, teorema da variação da energia cinética, força essa, força resultante, a integral da força no tempo me dá a variação do momento linear. Vamos fazer aqui um exercício de impulso. Supomos que, ao ser interagida pela bola branca, uma bola de bilhar adquire uma velocidade de 1 metro por segundo. A massa da bola de bilhar é de 0,3 kg e a variação de velocidade é de 1 metro por segundo. Essa bola estava inicialmente parada, recebeu uma tacada, adquiriu uma velocidade de 1 metro por segundo. Ou, melhor dizendo, uma bola estava parada e uma bola branca bateu e causou uma variação de velocidade de 1 metro por segundo. Qual é a variação do momento linear? Bom, a variação do momento linear vai ser o momento linear final menos o momento linear inicial. mv final menos mv inicial. Como a massa é constante, põe a massa em evidência, fica m v final menos v inicial, fica m delta v. Então, está aqui. Este é a variação do momento linear, que é a massa 0,3 vezes a variação de velocidade, que é 1, dá 0,3 kg/m por segundo. E este é o impulso. Lembrando que a unidade de impulso é a mesma unidade de variação de momento linear, kg/m por segundo. Como impulso é Newton vezes força vezes tempo, então o impulso também pode ser medido em Newton segundo. Imagine que o tempo de contato da bola branca com a outra, seja um tempo muito curto, de 1 milésimo de segundo, 10 a menos 3 segundos. Então, qual a força média que uma bola aplicou na outra? A força média é o impulso pela variação de tempo. O impulso é 0,3 kg/m por segundo, pelo tempo de 10 a menos 3. Isso dá 300 newtons. Se nós compararmos isso ao peso da bola, que tem massa de 0,3 kg, vezes a gravidade aproximadamente 10, o peso da bola é de 3 newtons. Ou seja, a força média trocada entre as duas bolas de sinuca é 100 vezes maior que o peso da própria bola. Um segundo exercício, olha, exercício interessante esse. As cavernas de rocha calcária se formam pela ação de gotas d'água. Se as gotas d'água de 0,03 ml caem de uma altura de 5 metros à razão de 10 por minuto, qual é a força média exercida pelas gotas sobre a superfície do calcário? Compare esta força com o peso da gota. Então vamos lá. Você tem naquelas cavernas, começa a gotejar, a gota cai do teto e bate na rocha calcária. Ela cai de uma altura de 5 metros, uma média de 10 gotas por minuto, onde o volume de cada gota é 0,03 ml. Qual é a força média que ela bate na superfície de calcário? Bom, primeiramente, preciso saber a massa dessa gota. Como é uma gota de água, qual é a massa de água? Massa é densidade vezes volume. Está aqui.
Massa, densidade vezes volume. A densidade da água é 1 kg por litro. O volume da gota, 0,03 ml, que dão 3,10 a menos 5 litros. Multiplicando, isso dá 3,10 a menos 5 quilogramas. Então, essa é a massa da gota de água que cai. Com que velocidade ela atinge a superfície? A gente já calculou, usando conservação de energia, que todo corpo em queda, desprezando-se a força de arrasto do ar, atinge uma superfície com uma velocidade de raiz de 2 de h. Volta lá nas aulas de conservação de energia, que você vai lembrar dessa demonstração. Velocidade igual a raiz de 2 de h. Então, essa é a velocidade com que a gota atinge a superfície calcária. A gravidade, vamos usar 9,81. A altura, h, 5 metros. Raiz de 2 vezes 9,81 vezes 5 metros. Vai dar 9,9 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a gota atinge a superfície do calcário. Se agora nós temos a massa e temos a velocidade, a gente calcula o momento linear. A força média é o impulso pela variação de tempo. O impulso é a variação do momento linear pela variação de tempo. A variação do momento linear é a massa vezes a variação de velocidade. Massa, variação de velocidade me dá a variação do momento. Como ela partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, vai ficar só massa vezes velocidade. 3 vezes 10 a menos 5 vezes 9,9. Dividido pelo tempo. O tempo da gota, se ela cai em 10 gotas por minuto, se eu pegar um tempo de 1 minuto, eu tenho que multiplicar esse momento por 10, porque são 10 gotas em 60 segundos. O tempo de 60 segundos para uma gota seria esse. Se eu multiplico por 10, vai me dar a força média causada pelas 10 gotas. Fazendo essa conta, nós temos 4,95 vezes 10 a menos 5 newtons. Então, essa é a força média exercida pelas gotas sobre a superfície calcária. Compare isso com o peso da gota. Bom, o peso da gota é a massa da gota vezes a gravidade. 3,10 a menos 5 vezes 9,81. O peso da gota dá 2,94 vezes 10 a menos 4 newtons. Se nós pegarmos o peso da gota e dividir pela força média, 2,94, 10 a menos 4 newtons, dividido pela força média, que é de 4,95, 10 a menos 5 newtons, isso dá 6. Significa que o peso da gota é 6 vezes maior do que a força média aplicada sobre a superfície do calcário. Bom, a gente sabe que nas colisões o momento linear se conserva. O momento linear porque a gente considera que as forças externas são desprezíveis, ou que não há força externa agindo sobre os sistemas, ou porque o sistema envolve apenas forças internas. Então, o momento linear é conservado durante uma colisão. E a energia? A energia pode ou não ser conservada. Se a energia cinética inicial ela é igual à final, a colisão ela é elástica, perfeitamente elástica. Se a energia cinética final é menor que a inicial, não houve conservação de energia cinética. Portanto, a colisão não é perfeitamente elástica. A colisão ela é parcialmente elástica. E se os corpos grudarem, ele é basicamente inelástico, perfeitamente inelástico. A colisão elástica, energia cinética inicial tem que ser igual à final. Vamos pensar numa colisão elástica unidimensional, ou seja, uma dimensão. Temos uma situação antes da colisão e uma situação após a colisão. Aqui a velocidade inicial da primeira partícula de massa 1, velocidade inicial da partícula de massa 2. Essas partículas estão vindo uma de encontro à outra. Se chocam e cada uma reflete para o lado oposto.
Ou seja, o V2 bate e volta, o V1 bate e volta com velocidade final. Vamos lembrar o seguinte, a energia cinética é meio de mv². Se eu multiplicar essa equação em cima e embaixo por m, que não altera em nada, vai ficar 1 sobre 2mv, que multiplica m vezes m dá m², v², ou seja, dá mv². mv é momento linear, então isso fica momento linear ao quadrado sobre 2m, p² sobre 2m. É uma outra maneira de escrever a energia cinética. A gente aprendeu a escrever energia cinética até agora como meio de mv². Agora, podemos escrever também a energia cinética como p² sobre 2m, onde p é o momento linear e m é a massa. Se nessa colisão o momento linear é conservado, então o momento linear total antes do choque tem que ser igual ao momento linear total depois do choque. Ou seja, P1 inicial mais P2 inicial tem que ser igual a P1 final mais P2 final. E se a energia cinética for conservada, a energia cinética antes do choque, ela tem que ser igual à energia cinética depois do choque. Então está aqui. Aqui a energia cinética da primeira partícula, P1 inicial ao quadrado sobre 2m1, mais P2 inicial ao quadrado sobre 2m2, é igual à energia cinética total final, P1 final ao quadrado sobre 2m1, mais P2 final ao quadrado sobre 2m2. Então, nós temos esse sistema de equações aqui, olha. Aqui temos a conservação do momento linear e aqui a conservação da energia. Passando tudo que tem índice 1 para um membro e tudo que tem índice 2 para o outro, nós temos isso aqui, ó. P1 inicial menos P1 final igual a P2 final menos P2 inicial. E aqui, bom, todos os dois aqui se cancelam. Se eu passar P1 inicial ao quadrado sobre M1 menos P1 final ao quadrado sobre M1 é igual a P2 final ao quadrado sobre M2, passo esse cara para cá, vai ficar P2 inicial ao quadrado sobre M2. Passo M2 para o lado de cá, aqui vai ficar multiplicado M2 por M1. Se eu chamar M2 por M1 de lambda, um parâmetro lambda, eu vou escrever isto aqui. Lambda, que é M2 sobre M1, é igual momento da partícula 1 inicial ao quadrado menos momento da partícula 1 final ao quadrado, é igual ao momento da partícula 2 final ao quadrado menos o momento da partícula 2 inicial ao quadrado. Agora, nós temos a seguinte expressão. Se eu multiplicar os dois lados dessa equação de baixo por... Não vamos multiplicar. O que nós vamos fazer é abrir esse binômio aqui. Lembra que A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B. Então, esse termo virou P1i mais P1f, que multiplica P1i menos P1f. Do lado de cá, idem. Eu simplesmente escrevi o binômio A quadrado menos B quadrado como sendo A mais B vezes A menos B. E dessa maneira, a gente simplifica a segunda expressão, onde fica que lambda é P1 inicial mais P1 final igual a P2 final mais P2 inicial. Assim, nós temos dois conjuntos de equações, esta e esta aqui, colocadas nesse quadrado. Esses dois conjuntos de equação, eles servem para parametrizar meu sistema de colisão. Então, esse fator lambda eu vou utilizá-lo em termos da comparação das massas. Quando as duas partículas tiverem massas iguais, o lambda vale 1. Quando a massa da segunda partícula for muito maior que a massa da primeira, esse lambda é muito grande. E quando a massa da primeira for muito maior que a massa da segunda, esse lambda tende a zero. Então, por exemplo, quando as massas forem iguais,
lambda é igual a 1, e eu escrevo isso aqui. Onde eu tenho que o momento da primeira partícula inicial é igual ao momento da segunda final. E o momento da segunda inicial é igual ao momento da primeira final, ou seja, os momentos se invertem. Como as massas são iguais, as velocidades se invertem. Isso nós vimos um exercício em aula resolvido. Então, as partículas trocam de velocidade. Quando o lambda é diferente de 1, a gente vai ter que resolver esse sistema. E aqui temos a expressão resolvida para o P1 final, em termos do P1 inicial e do P2 inicial. E o P2 final, em termos do P1 inicial e do P2 final. É só reescrever, fazer a álgebra, está aqui deduzida, que vocês chegam facilmente nessa expressão. Então, aqui são dois conjuntos de expressões que nos permite fazer esse tipo de análise. Como o momento é mv, eu trocando isso aqui por mv e trocando lambda por m2 sobre m1, eu chego nessas expressões para velocidade. Isto não precisa ser decorado, não. É apenas uma maneira de analisar o problema. Claro que os exercícios resolvidos, por terem números, são muito mais fáceis e diretos, mas essa é uma maneira elegante e analítica de tratar o problema. Então, agora, voltando nessa equação, se uma das partículas estiver em repouso, a velocidade dela vai dar zero e isso se simplifica. Quando a massa da primeira é muito menor que a massa da segunda, também se simplifica a expressão. Tá? Casos de uma partícula pequena se chocando com uma partícula de massa muito grande, onde a partícula de massa grande nem sente o impacto. Então, são casos a serem levados em conta. Nesse caso, a partícula incidente reverte ou inverte a sua velocidade. A partícula alvo passa a se mover muito lentamente. Quando M1 é muito maior que M2, então, na verdade, a gente nota que a partícula incidente não sente a colisão, por ela ser muito grande. E a partícula alvo passa a se mover com o dobro da velocidade. Existe o caso onde as partículas grudam. Partícula grudar, uma bate na outra e as outras caminham juntas. Esse é um choque totalmente inelástico, anelástico ou perfeitamente anelástico, como é conhecido. Ou seja, o sistema perde energia cinética. No caso, como que a gente trata isso? O momento linear total antes da colisão tem que ser igual ao momento linear total depois. M1, V1 inicial mais M2, V2 inicial, como eles colam, o sistema todo se propaga com a mesma velocidade. Então, M1 mais M2 vezes a velocidade final. A velocidade final vai ser M1, V1 inicial mais M2, V2 inicial dividido por M1 mais M2. E se vocês olharem para esta expressão, já conhecem, ela é a velocidade do centro de massa. Então, claro, se as partículas se propagam unidas, a velocidade de propagação das partículas é a velocidade do centro de massa dessas duas partículas. Vamos fazer esse exercício aqui. Olha. Um vagão de 10 toneladas desloca-se a 0,9 metros por segundo sobre trilhos horizontais, chocando-se com outro vagão de 20 toneladas em repouso e com freios soltos. Se os dois carros engatam, determine sua velocidade após o choque e o decréscimo de energia resultante da colisão. Então, o problema é o seguinte, tem um vagão de 20 toneladas que está parado sobre trilhos, mas com freio solto, e um vagão de 10 toneladas vem a 0,9 metros por segundo e bate nesse outro, engata, e os dois se movimentam juntos. Se movimentarem juntos, é a mesma ideia das partículas que grudam, é um sistema inelástico. Pergunta é, qual é a velocidade desses carros após o choque e quanto de energia perdida? Bom, o momento linear antes da colisão tem que ser igual ao momento linear depois da colisão. Massa do primeiro vagão, ou do primeiro trem, do primeiro carro, vezes a velocidade do primeiro trem,
mais a massa do segundo vagão vezes a velocidade do segundo vagão, que é antes, tem que ser igual a depois. Depois é a velocidade do centro de massa. M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa. Igual à expressão anterior que nós vimos aqui. Ó. Que é isso aqui que nós montamos. Bom, momento linear antes igual a depois. A massa do primeiro vagão, 10 toneladas. Vou deixar por enquanto em tonelada. Vezes a velocidade, 0,9. Mais a massa do segundo, 20. Vezes a velocidade, ele estava parado, 0. É igual a massa do conjunto, vezes a velocidade do centro de massa dos dois, que é a velocidade final. Daqui eu tiro que a velocidade do centro de massa é 10 vezes 0,9 por 10 mais 20, dá 0,3 metros por segundo. Ou seja, os dois vagões engatam e se movimentam unidos a 0,3 metros por segundo. Quanto de energia eles perdem? Bom, é só fazer a variação da energia cinética. A energia cinética agora não é conservada. A energia cinética final é menor que a inicial. Então, ΔK igual a K final menos K inicial, que é meio. Quem é o K final? É a massa do sistema final. No final ele estava engatado, então a massa do primeiro vagão mais a massa do segundo, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Essa é a energia cinética final. Menos a energia cinética do sistema inicial, que era a energia cinética do primeiro carro mais o do segundo carro. Então, ΔK é meio, aqui, M1 mais M2 é 10 mais 20. A velocidade do centro de massa é 0,3 ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar por 1000 porque está em tonelada. Vou passar para quilograma. 10 ao cubo são para converter 10 toneladas em quilograma e 20 toneladas em quilograma. Menos meio. Massa do primeiro vagão, 10 toneladas vezes 10 ao cubo, são 10 a quarta quilograma. Vezes a velocidade dele, 0,9 ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Mais meio, 20, passando para quilograma, 20 toneladas, 10 ao cubo, vezes o segundo vagão estava parado, 0. Fazendo essa conta, dá menos 2.700 joules. Ou seja, esse foi o quanto que energia foi diminuída. Ou seja, ele tinha uma energia, ele perdeu, tá? Então, no fundo, ele dissipou 2.700 joules. O menos é porque perdeu. Pêndulo balístico. É um exemplo de aplicação muito interessante de colisões. É uma maneira de se determinar a velocidade de projétil. Em institutos de criminalísticas, de balísticas, onde se faz testes de bala de revólver, existe um pêndulo onde você dá um tiro, a bala entra nesse pêndulo, fica encrostada no interior desse pêndulo de massa M, e esse pêndulo sobe até uma dada altura H. É isso que acontece aqui, a velocidade da bala, uma bala de revólver, velocidade 1 inicial de massa M1. Ela penetra num pêndulo de massa M2, esse pêndulo se desloca com a bala dentro até uma altura H. Medindo essa altura H, medindo a massa da bala e a massa do pêndulo, você descobre a velocidade de tiro, a velocidade da bala. Como? O momento linear antes do impacto é igual ao momento linear depois do impacto. Aqui é M1V1 mais M2V2. Como a bala fica encrostada, é um sistema inelástico. É M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa, que é a velocidade final. A velocidade final, então, vai ser, aqui é 0, porque o pêndulo está parado, vai ser M1V1 sobre M1 mais M2. M1V1 sobre M1 mais M2. Essa é a velocidade do centro de massa, essa é a velocidade com que o pêndulo sobe, não é a velocidade da bala ainda. Bom, se o pêndulo sobe até uma altura H, a energia é conservada, então ele partiu de uma velocidade para chegar aqui. Que velocidade era essa aqui? A gente já sabe que essa velocidade é raiz de 2 de H, usando o princípio da conservação da energia mecânica. Então, aqui, desculpa, aqui está errado, não é VF. Aqui é a velocidade com que isso aqui parte. É a velocidade
Deixa eu ver. Não, desculpa, tá errado. O F aqui não é velocidade final, na verdade, mas é a velocidade com que esse pêndulo inicia o movimento. Porque aqui em cima ele para, a velocidade dele aqui é zero. Então, a velocidade com que ele principia para atingir a altura h. É raiz de 2 de h. Esse VF aqui vai ser a velocidade desse sistema aqui quando ele se desloca. Então, por isso que eu chamei de VF, que é o VF daqui, que é a velocidade do centro de massa. É a velocidade com que esse pêndulo começa a se movimentar com a bala. Substituindo raiz de 2GH aqui, e invertendo, eu tenho V1, que é a velocidade da bala. V1 é M1 mais M2 sobre M1, raiz de 2GH. Então, medindo a massa da bala M1, a massa do pêndulo M2 e a altura H, eu descubro a velocidade da bala, a velocidade com que a bala penetrou no pêndulo. Se eu quero medir a velocidade com que a bala sai do cano, basta encostar a arma no pêndulo e dar um tiro. E é assim que se faz os testes balísticos. Vamos fazer um exercício disso. Olha, uma bala de massa 10 gramas atinge um pêndulo balístico de massa 4 kg, mesmo sistema da figura anterior. Após a colisão, o pêndulo atinge a altura de 5 centímetros. Qual a velocidade inicial da bala? Só aplicar esta equação. O ideal não é decorar essa equação, é fazer esta dedução. Deduza isso e chegue aqui. Então, deduzindo e aplicando, a massa 1 é 10 gramas. 10 gramas é 10 a menos 2 quilogramas. A massa 2 é 4 quilogramas, somando vai dar 4,01. Massa 1, 10 gramas, vai dar 0,01 kg, que multiplica a raiz de 2 de H. Raiz de 2 vezes 9,8 vezes 0,05, que é 5 centímetros de altura. Isso vai dar 400 metros por segundo, ou por volta de 1.400 km por hora. Em colisões bidimensionais, ou seja, não estão na mesma linha, o sistema fica um pouquinho mais complicado. Quando é que eu tenho uma colisão bidimensional? Quando o centro de massa da primeira partícula não está alinhado com o centro de massa da segunda partícula. Então, a primeira partícula passa a uma certa distância da segunda, onde elas se tocam fora de centro. E quando bate, cada partícula é desviada num dado sentido. Então, essa partícula de massa M1 bate aqui e ela é refletida para cá. A segunda partícula de massa M2 é refletida para cá. Para que eu analise o movimento em duas dimensões, eu tenho que analisar a condição antes do choque e depois do choque. Se essa é a linha na qual o movimento da partícula inicial estava, aqui está o ângulo de deflexão, θ1 e θ2. Aqui está a velocidade 1 final, aqui a velocidade 2 final. Que para tratar isso eu vou decompor nos eixos x e y. Eixo x e y. Lembrando que esse ângulo é o mesmo ângulo aqui. Esse aqui é θ1, aqui é θ1. Então, esse vetor ele está com um ângulo, ele é cosseno. Então, ele é V1F cosseno θ1. E esse é V1F seno θ1. Este aqui, este ângulo, é o mesmo deste ângulo. Então, esse vetor é V2F cosseno θ2, pois ele está com um ângulo. E esse é V2F seno θ2. Só que olha para onde ele está apontando, para baixo. Sinal é negativo. A partícula alvo, estou considerando em repouso, então a gente pode fazer um princípio da conservação do momento linear. O momento linear antes, que é só o da primeira partícula, pois a segunda estava em repouso, é igual ao momento linear depois. Se você pegar esse vetor, é esse aqui, ó. Lá em termos de velocidade, aqui momento linear. Esse é o da primeira, da segunda partícula para cá. Se eu colocar a cabecinha desse na bundinha desse, eu tenho isso. Se eu somar esses dois, isso aqui vai me dar o vetor resultante, que é o momento inicial da primeira partícula. E vocês vão notar o seguinte. Esses três vetores eles definem um plano, que é o plano de colisão.
esse plano, que é um plano, obviamente, se é plano, ele é bidimensional. Quando isto acontece, e a energia é conservada, então escute o que eu estou falando. Quando esse sistema acontece, e a energia é conservada e as massas são iguais, recapitulando, massas iguais e energia conservadas, esses vetores vão formar um triângulo retângulo. Somente neste caso, um triângulo retângulo, onde esse ângulo é de 90 graus. Como esse ângulo é o ângulo entre o primeiro e o segundo vetor, este ângulo todo θ1 mais θ2 dá 90 graus. Somente quando as massas forem iguais e a energia for conservada. Então, se a gente levar em conta o princípio da conservação da energia e aplicar a conservação do momento, a gente vai notar que isso vai formar um triângulo retângulo e que, se a gente resolver a álgebra disso, a soma dos ângulos dá 90 graus. Existe. Você fala, tá, tudo bem, se as massas não forem iguais, ou se a energia não for conservada, ou se as massas não forem iguais e a energia não for conservada. Bom, aí a gente vai precisar desse parâmetro aqui experimental chamado parâmetro de impacto, que é o quanto que o centro de massa da primeira partícula está distanciado da segunda, esse parâmetro B. Porque daí você vai determinar em termos do parâmetro B, ele vai ser um parâmetro a mais da equação para resolver. Isso tem que ser medido experimentalmente. Se eu não tiver esse parâmetro, eu não resolvo. Por isso, os casos idealizados, a gente vai considerar massas iguais e energia conservada. É claro, você fala, num jogo de sinuca isso acontece? Acontece. Uma bola bate na outra e reflete em ângulo de 90 graus. Isso acontece. Mas por um curto instante, isso não sai tão bonitinho. Ela dá uma zigue-zagueada. Mas isso é muito curto. Se você observar com atenção, você vai perceber um pequeno balanço no início. Mas na média, você vai ver que as bolas de sinuca, ao se chocarem, quando elas têm a mesma massa aproximadamente igual, e com energia, ocorrendo a conservação de energia, elas saem com um ângulo aproximadamente de 90 graus. Vamos fazer um exercício, olha. Numa colisão, uma partícula de massa M1 igual a 1 kg incide com velocidade inicial 1 de 10 metros por segundo, numa partícula de massa M2, 1 kg. Opa, massas iguais. Inicialmente em repouso. Essa tem velocidade 10 metros por segundo e essa está em repouso. Se a colisão deflete a partícula 1 de um ângulo de 30 graus, qual a velocidade da partícula 2 após a colisão? Observação, energia conservada. Então, ele me deu a conservação. Eu já sei que o ângulo entre as duas é de 90 graus. Então, se uma sai em 30, a outra vai sair em relação a esta linha inicial em 60 graus. Aqui é 30, eu já sei que esse ângulo é de 60. Eu decomponho os vetores aqui, aplico a conservação do momento linear e aplico a conservação de energia. Então, como que a gente faz isso? Como isso aqui saiu obliquamente, a gente vai usar os eixos coordenados, eixo x e y. Eu vou usar o princípio da conservação do momento linear no eixo x e depois no eixo y. Eixo x, momento linear, antes é m1 v1i mais m2 v2i é igual a m1 v1f, eixo x, cosseno θ, que aqui no caso é 30, mais m2 mais m2 v2f, esse aqui, cosseno de 60, porque a soma tem que dar 90, 30 com 60. Aqui vai dar zero, porque a segunda partícula está parada. As massas são iguais. Vão se cancelar, tudo aqui dá 1. Então ficou V1 inicial é igual a V1 final cosseno de 30, mais V2 final cosseno de 60. Aplico para o eixo Y. Não tem um movimento aqui no eixo Y, então o momento aqui dá zero. Aqui também dá zero, então o momento linear inicial para o sistema é zero.
é igual ao momento linear final no eixo y. É o momento dessa aqui, que é M2, M1, V1 final seno de 30, mais M2, V2 final seno de 60. Só que esse está para baixo negativo, o menos vem para frente. Então, ficou isso aqui. O M se cancela. O V1 final, seno de 30. Seno de 30 é meio. Ficou meio seno de 30 menos seno de 60 é 0,866. 0,866 é V2F. Passa esse cara para o outro lado. Meio de V1F igual a 0,866 V2F. Aqui eu isolo. V1F vai ser 0,866 dividido por meio, que vai dar 1,732. Cheguei numa relação entre a velocidade inicial, a velocidade final da primeira partícula e a velocidade final da segunda partícula. Agora usamos a conservação de energia. A energia cinética inicial tem que ser igual à final. A energia cinética inicial é meio de M1 V1 inicial ao quadrado, mais meio de M2 V2 inicial ao quadrado, é igual à energia cinética final. Meio de M1 V1 final ao quadrado, mais meio de M2 V2 final ao quadrado. O meio cancela com todo mundo e as massas por serem iguais também. Sobrou V1 inicial ao quadrado, é igual. Aqui vai dar zero, porque a partícula estava parada, é igual a V1 final ao quadrado, mais V2 final ao quadrado. V1 inicial ao quadrado vale 10 metros por segundo, então é 10 ao quadrado. É igual, o V1 final vale 1,732 de V2 final. Elevo isso ao quadrado, nós vimos isso aqui. Ó, essa é a relação aqui. Então, mais o V2 final ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100. Isso ao quadrado dá 3V2 final ao quadrado, mais V2 final ao quadrado, que vai dar 4V2 final ao quadrado igual a 100. V2 final é 5 metros por segundo. Essa é a resposta. Substituindo naquela relação anterior, tiramos que V1 final dá 8,66 metros por segundo. Tá aí. Aqui um outro exercício, nós já mostramos lá atrás. Mostre que a energia cinética pode ser escrita como P² sobre 2m. Não precisa da conservação de energia, isso aqui que é o de paraquedas, mas K igual a meio de mv², multiplica em cima e embaixo por m, vai ficar 1 sobre 2m, m², v², que vai dar P² sobre 2m. Tranquilo. Um probleminha interessante, que envolve variação do momento linear, é quando a massa de um sistema varia. Imagina um corpo caminhando e a massa dele mudando. Como a massa muda, o momento linear muda. Sistemas assim são um pouco mais complicados de tratar. Um exemplo típico de sistema de massa variável é um foguete. Um foguete, conforme ele migra pelo espaço, ele viaja pelo espaço, ele vai queimando combustível e a massa de combustível vai diminuindo. Ele ejeta gases e sua massa diminui. E a massa do combustível é uma massa apreciável do foguete. Portanto, conforme esse foguete viaja, sua massa diminui, seu momento linear varia. Vamos tratar o caso do foguete. É um caso bem interessante. Veja. Suponha um foguete de massa inicial m que está com uma velocidade v. O combustível desse foguete vai ser queimado. Ele é queimado numa dada taxa, uma dada razão, onde essa razão vai ser dm dt, é a variação da massa num dado intervalo de tempo. dm dt é a variação instantânea, é a massa por unidade de tempo que ele está queimando de combustível. Eu coloquei em módulo, porque dm, se ele está queimando, a massa está variando, a massa final é menor que a inicial. Eu só estou falando da razão. Razão, então, é a variação da massa pela variação de tempo. Então, se esse foguete queima a essa razão constante, ou seja, ele queima sempre a mesma taxa, por exemplo, 600 kg por segundo de combustível são queimados. Então, essa seria a razão.
Logo, a massa do foguete vai variar no tempo. Como que essa massa varia no tempo? É a massa do foguete inicial menos o tanto que ele queima vezes um dado intervalo de tempo. Só uma coisinha aqui está errada, que está faltando multiplicar por um t. Porque se é dt, eu tenho que multiplicar por um t para que isso aqui me dê dm. Faltou um t aqui. Então, a massa em função do tempo é a massa inicial menos a razão vezes o tempo. Conforme o tempo passa, a massa diminui. Veja que m0 não é a massa do foguete só, mas é a massa do foguete mais o combustível que estava dentro antes de ser queimado. O momento linear inicial do foguete é a massa total do foguete inicial vezes a velocidade dele. Num instante t mais ΔT, ou seja, num pequeno intervalo de tempo depois, o foguete ejeta uma massa de gás dm e a massa do foguete varia em m menos dm. A sua velocidade vai variar um pouquinho, vai variar em v mais dv. A velocidade dos gases ejetados aqui, em relação à Terra, vai ser a velocidade que o foguete tinha, v, menos a velocidade dos gases, porque o foguete está indo para frente, menos a velocidade que ele está ejetando para trás. Quem está na Terra vai ver o gás ser ejetado com essa velocidade. Então, o momento final do foguete é a massa final vezes a velocidade final do foguete, mais a massa do combustível vezes a velocidade do combustível. A velocidade do combustível, medida do referencial Terra, é a velocidade do foguete menos a velocidade dos gases ejetados. Então, o momento linear final vai ser a massa final, que é menos. A massa final é a massa do foguete menos RDT, ou seja, é a taxa de queima vezes o intervalo de tempo dt, que multiplica a velocidade com que o foguete varia. Varia em v mais dv. Essa é a velocidade final. Mais a massa do combustível. A massa do combustível é RDT, vezes a velocidade de ejeção do combustível. Velocidade do foguete menos a velocidade de ejeção em relação à Terra. Então, lembre-se, RDT é a massa de combustível queimada. Abrindo os parênteses aqui, fazendo a propriedade distributiva, MV, MdV, menos RdTV, menos RdVdt, RdTV, menos RVEdt. Fazendo essa propriedade distributiva, nós temos isso. Se nós repararmos, este termo é igual a esse. Então, esse cancela com esse. Então, esses dois desaparecem. RdTdV, como dt e dv são variações infinitesimais, uma variação infinitesimal é uma variação muito pequena. Uma variação muito pequena multiplicada por outra muito pequena dá uma variação menor ainda. Isso tende a zero. Então, eu estou desprezando isso. Desprezo esse. Esses dois se cancelam, sobraram só esses três termos. Então, o momento final do foguete é mv mais mdv menos rdt vezes a velocidade de ejeção. O momento linear do foguete varia em dp, uma variação pequena, eu estou considerando, que é o momento final menos o momento inicial. Então, dp vai ser o momento final, mv, mais mdv menos rdtve, que foi a última expressão que calculamos, menos o momento inicial. Isto cancela com isso, e a variação do momento linear do foguete sobrou mdv menos rve dt, v é velocidade de ejeção. Se eu dividir tudo isso pelo tempo, temos que dp dt é igual a m dv dt menos rve dt dt. dt dt cancela. dp dt é igual a m dv dt menos r vezes a velocidade de ejeção. Como
a variação do momento linear do tempo é a força resultante, é a força externa que age sobre o corpo. Então, a força externa que age sobre o foguete. No caso de um foguete, a única força externa que está agindo sobre ele é o peso, que puxa ele para baixo, então é menos mg. Logo, força externa igual a mdv dt menos rve. Essa equação é chamada equação do foguete. Ou, se eu quiser, isolando esse cara, passo esse para cá, força externa é menos mg, eu vou ter que mdv dt é igual a rve menos mg. Isso é chamado equação do foguete. Ou essa, tanto faz. Equação do foguete. Essa equação descreve como que a força age sobre o foguete quando a massa dele varia. Tá? E ela é muito importante para a análise de sistemas de massa variável, fundamentalmente o foguete. Esse termo, taxa de ejeção dos gases vezes a velocidade de ejeção, determina uma força. Isso é chamado impulso ou impulsão. Não confunda com impulso, que é variação de momento linear. Essa força chama-se impulso ou impulsão. É isso que empurra o foguete para frente. Vamos fazer um breve exercício. Olha, um foguete parte do repouso ejetando gás a taxa dm dt. Obter a velocidade v do foguete após um tempo t de percurso. É um problema algébrico no qual ele quer que eu calcule a velocidade final do foguete. Partimos da equação do foguete, essa aqui. Ó. Passo a massa para cá dividindo. Então, ficou dv dt é igual a r sobre m, ve, menos massa com massa cancela, menos g. Passo o dt para cá multiplicando, então ficou dv igual a rmv dt menos g dt. Integro os dois lados dessa equação para tirar as diferenciais. Integral de dv é igual a integral desse termo menos a integral desse termo. Vou integrar de quanto a quanto? A velocidade de uma velocidade inicial, uma velocidade final. Velocidade de ejeção dos gases é constante. Ponho para fora. Integro isso aqui no tempo. E o tempo variando de 0 a t. Quem é m? M é a massa do foguete final, que nós vimos lá no início, que é a massa inicial menos RT. Ó. Então, troquei M por isso. dt menos gdt. A integral de dv da v, que é v menos v0, é igual, o R é constante, a taxa de ejeção dos gases, integral. Olha, isto aqui está errado. Errei na hora de ficar deduzindo isso aqui, está errado a expressão. Aqui é dt, tá? Aqui é dt sobre m. Como o m depende de t, então esquecem isso aqui, mantenham esta expressão que está correta. Se eu chamar, vamos fazer uma mudança de variável, eu vou chamar isso aqui de u. U é m0 menos rt. Diferenciando os dois lados, du é menos r dt, portanto, dt é menos du sobre r. Substituindo v menos v0 é igual a esse termo, integral da massa. Agora, variando de m0 a m, de 1 sobre r, du sobre u, menos gt. Aqui eu já resolvi a integral também. du sobre u, se vocês pegarem uma tabela de integral, a integral de du sobre u é ln de u, onde o u está variando de m0 a m. Quando eu fiz a mudança de variável, eu estou trocando t por m. Então, fiz a mudança aqui na integral. Menos gt. ln de u, substituindo, isso aqui vai dar v igual a menos ve, ln de m sobre m0 menos gt. Esta é a velocidade final do foguete.